massa de pastores. Porque é que eram 613 leis. 613 leis dadas ao povo de Israel, incluindo o dízimo. E vocês tiraram 612, tá? A religião evangélica tirou 612. E agora só cumpre uma, que é o dízimo. Jogaram fora 612 leis para ficar apenas com uma, que é o dízimo. E eu gostaria, sem deboche, de perguntar, por quê? Tem como você me explicar? Sem usar Abraão. Abraão deu dízimo antes da lei? Não. Ele deu porque quis, deu de roubo não, ele fez um saque numa cidade, deu, né? Foi um problema dele lá, ele deu porque quis. Não venha usar Jesus, já Jesus mandou dar o dízimo, Jesus não mandou dar o dízimo, Jesus estava ensinando, né? Para alguns judeus, olha, vocês dão o dízimo do coentro do cominho, daquilo que vocês pegam ali, ó, no quintal de casa, abre a porta da cozinha e tá ali, né, o coentro e o cominho. Mas o amor, que é o principal, vocês não cumprem, enfim. Deveriam dar o dízimo, mas também cumpriu o amor. Enfim, Jesus estava ensinando. E Jesus estava na lei. Jesus estava na lei. Se ele tivesse ensinando a dar o dízimo, também não tinha problema nenhum, porque a lei só terminou depois da cruz. Então, pastor Zada, me explica aí, por favor, porque eu tô aqui querendo entender. Por que só o dízimo? As 612, não. Me explica aí. Os pastores que proíbem quem não é casado de tomar ceia, quem não é batizado de tomar ceia, eles não rejeitam o dízimo dessas pessoas. Eita! Pegou firme agora. Pegou. Ou seja, pastor, olha pra mim, pastor. Você quer rejeitar, pastor, olha pra mim, olha aqui, olha aqui. Você quer rejeitar, quer proibir o seu membro que não é casado de tomar ceia, aquele que não é batizado de tomar ceia, não seja hipócrita. Quando ele for dizimar, fala pra ele, ó, pega o seu dízimo e junta pra você pagar o seu casamento. Faça isso, pastor, não seja hipócrita. Meu Deus. Eu trabalhei numa cidade 10 anos. Hoje eu passo de caminhoneta lá. De Hilux, né? Como é? Hilux. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá. No livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Se você não contribui, então você é um parasita, é uma parasita na obra. Não tem outra linguagem, não tem outra expressão. E ainda quer falar. Só tem um único versículo em que Jesus fala sobre dízimo, que é Mateus 23, 23. E ali o Senhor Jesus não elogia quem dá dízimo, não pede dízimo, não manda ninguém dar dízimo. Pelo contrário, ele repreende, ele chama a atenção dos dizimistas. E olha que era dízimo verdadeiro, que era mantimento, comida. Não era 10% do salário, nunca foi, isso é bandidagem, é coisa de ladrão. E ele fala, ai de vós dizimistas, hipócritas, mascarados, vocês são fiéis nos dízimos. Vocês dizimais o endro, o cominho, o hortelão, vocês levam o mantimento lá para a casa de Levi. Porém, vocês desprezam o principal para a salvação, vocês não praticam, que é a misericórdia, que é a bondade, que é a justiça, o exercício do amor. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, dizimistas mascarados. O que Deus quer que vocês façam, vocês não fazem. Aí vem as ratazanas da fé. Não, que o dízimo é para salvação. Se você não dá, você está roubando. E ladrão não vai estar no céu. E o dízimo é 10% do salário. Coisa de bandido, meu irmão. Não é possível que você lê Bíblia, cai na lábia dessas ratazanas. Dízimo nunca foi dinheiro. Não tem nada a ver com salvação. Era um mandamento para israelitas do Velho Testamento. Como que eu pude cair num golpe desse? Porque é um golpe. Um pastor cobrar dízimo na igreja é um golpe. Ah, espere. O maior roubo da história não foi assalto ao trem pagador. O maior roubo da história não foi o assalto ao Banco Central, nem o roubo que teve agora no aeroporto lá em Guarulhos. O maior roubo da história
foi tomando o dízimo das pessoas em nome de Deus, em forma de dinheiro. Isso é o maior roubo da história. Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. O dízimo cobrado na Bíblia era alimento. E os defensores do dízimo me atacam dizendo: e como que vai pagar a luz da igreja? Igrejas são vidas, vamos usar a linguagem deles. Simples. Quanto que veio a luz? R$1.000. Pega 10 pessoas com 100, paga. Eu não posso dar 100, pega 20 com 50. Agora eu vou enganar vocês. Vou dizer que aquele gafanhoto lá é um demônio que vai na tua casa se você não dá dinheiro para Deus. Isso é o maior roubo que se fizeram. E em nome disso eles têm carro blindado. Em nome disso cada esquina tem uma igreja. Para pregar um Deus. Não é o Deus da Bíblia, tá? Que o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Um Deus de justiça. Mas é um Deus de amor. Agora o Deus deles é um Deus que ameaça, que amedronta, que solta a mão, que manda para o inferno, que castiga, que bota de cama, que bota câncer. Eu estou falando do que eu vivi. Eu já entrei em lugares que a missionária disse: Deus está botando um câncer naquela irmã porque ela não deu dízimo. E os bonitos aí no YouTube, quando ouçam essas mensagens, eles dizem assim: Geraldo prega contra a igreja. Ouça, eu não prego contra a igreja, eu prego contra o alçapão. Eu não sou contra os pastores, eu sou contra o lobo. Não adianta me intimidar, porque vocês não vão me parar. Aquele que me colocou de pé não me derruba. Volta para o covil de vocês e diz a eles que Deus está levantando um povo que vai massacrar esse sistema. Volta lá. A farra acabou. A hora do recreio acabou. Deus está se fazendo conhecer por meio da sua palavra. Chega de contos, de fábulas, chega de terror, chega de ameaça. Nós não estamos com medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Em Cristo estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Eu nunca vi um Jesus tão doido por dinheiro que nem esse Jesus dessas igrejas evangélicas. Um Jesus que pede dízimo. Parece até brincadeira, né? Um Jesus que pede dízimo e lhe ameaça do fogo do inferno se você não der. Um Jesus que pede dízimo e diz que vai mandar o devorador na tua casa infeliz se você não der o dízimo. Que Jesus é esse? Me diga, pelo amor de Deus. Um Jesus que monta um show gospel, que coloca luzes coloridas e que fica na portaria cobrando um bilhete para entrar, dizendo que o intuito é ganhar almas, é resgatar vidas, mas tem que pagar naquele show gospel R$150 para entrar, porque senão as vidas não vão ser salvas. Que Jesus é esse? Um Jesus que reorganiza um show gospel. Se prega um Deus que se você não der dinheiro para ele, ele vai lhe matar, que se você não der dinheiro para ele, ele vai lhe jogar no inferno, que você não botar R$1.000 no envelope, R$100 no envelope, que se você não for dizimista, não pode ser obreiro da obra dele. Que Deus é esse que estão pregando aí? Eles não conhecem, não sabem quem são. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6:9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Aí ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, quem me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6:9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia para todo mundo heresia. Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada.
Salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46, 39 diz: a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Todo pastor, pregador, livro que distorce uma verdade clara da Escritura não é de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber se eu não leio Bíblia? Você não dá o dízimo que você ainda não é salvo. Você não dá oferta que ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. O que ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8: roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará homem a Deus, em que te roubam? Diz-me oferta. 1 aos Coríntios 6,10: ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus os roubadores. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, foge dos tais, fiquem longe deles. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3. Igreja não é banco para socorrer membros endividados. É pagar dívida de rolo que ele faz na vida, não. O dinheiro da igreja não é para socorrer membros que estão com pepino de dívida. Dinheiro não vai ver. Dinheiro não vai receber. Nós estamos hoje com um débito de mais um pouco do que 2 milhões de reais que eu estou devendo. Ou melhor, nós estamos devendo. Aí você diz: eu não estou devendo nada não, pastor. Tá. Tu é membro da DEVEC? Tá. Quem mandou me botar como pastor? Eu estou pedindo a Deus, olha o que eu pedi a Deus. E eu sei que aqui tem 5 irmãos. 5, nós já temos isso no nosso campo. Que deu uma oferta acima de 100 mil. 10 irmãos. Que deu uma oferta entre 10 mil e 100 mil. 30 irmãos. Oferta entre 5 mil e 10 mil. 5.999, ele botou assim porque 10 mil já está no outro. 300 irmãos, com uma oferta entre 2 mil e 4.999. 1.000 irmãos, com uma oferta entre 1.000 e 1.999. 3.000 irmãos, com uma oferta entre 500 e 999. 4.000 irmãos, com uma oferta entre 200 e 499. E todos os outros que queiram participar, com uma oferta acima de 100 reais. Se você está numa igreja que o homem só está falando em dinheiro o tempo todo e querendo tomar teu grana, cai fora daí porque é arapuca e é pilantra. Não é... Quando eu assumo a igreja, os envelopes de dízimo estavam Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 11. Ladrãozada, isso dá cadeia. Estão roubando, isso dá cadeia. E seria bom guardar alguns desses pregadores. Irmãos, eu mandei tirar aquilo ali do envelope de dízimo e mandei colocar Hebreus 7:8. Quem se lembra de Hebreus 7:8? Bem de memória. Sim? Então alguém leia bem forte. Eu ensinei 2 meses, toda terça-feira, a igreja só dentro desse versículo, irmãos. Hebreus 7:8. Aqui certamente recebe dízimos homens que morrem. Outra versão diz mortais. Não sei se o seu tesoureiro está aqui, pastor. Tá? Dá para nós conhecer ele?
Fica em pezinho, faz o favor. Tesoureiro, meu pastor, que foi pastor 43 anos da igreja, ainda tem mais uns 4 aí, mas vamos usar este ali. O pastor nosso dizia, nunca coloque tesoureiro pobre na igreja. Olha aí, ó, uns bem reforçadinhos, viu? Eles são mortais ou não são mortais? São mortais? Eles recebem o dízimo de vocês? Sim? Ali diz o texto, aqui, obrigado queridos, aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Mas quando estamos pagando o dízimo a um homem mortal, o que acontece? Então por que chamar de ladrão as pessoas? Quem foi o primeiro dizimista na Bíblia? Abraão viveu em que piso da Bíblia? Desse edifício? Os patriarcal, terceiro piso. Lá no terceiro piso da Bíblia, o dízimo era um voto. Era um voto que a pessoa fazia e pagava uma só vez, depois não pagava mais. Então o dízimo nasceu como voto. Agora termina os patriarcas e entra a lei. E a lei herda o dízimo dos patriarcas e coloca como lei. Quem é que tem carro aqui? Só paga IPVA? E se o senhor não pagar? Esse IPVA é uma lei ou não? Durante 1657 anos, o dízimo era uma lei. Quem não pagar o dízimo está roubando. Porque era lei. Eu não posso detalhar isso aqui, porque não é minha matéria. Ou seja, nós estamos no prefácio. É muito longo. Mas era uma lei. Quem não dá, rouba. Mas terminou e entrou a dispensação nossa. E a igreja recebe o que era lei. O salvo tem que dar fruto ou não? Sim ou não? Está lá em João 15. Sim? Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubarão-me a Deus, em que te roubam, diz-me oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Está bem claro na palavra de Deus. Mas missionário, se eu der, faz falta porque você não dá. Dentro do neopentecostalismo você vai ter igrejas que são caça-níquel mesmo. Adotaram a teologia da prosperidade. Tudo gira em torno de arrecadação. Ter dinheiro. Tudo. Dar dinheiro para a igreja, para ajudar os pobres e tudo, está na Bíblia? Tá. Aí o que é que o pessoal faz? Pega aqueles versículos, guinda, abstrai do contexto e a partir deles faz uma releitura da Bíblia. Tudo é pacto com Deus, propósito, promessa. E muita gente vai atrás disso aí. De que se der alguma coisa para Deus, Deus fica obrigado a dar de volta tanto quanto e assim por diante, não é? Mas a releitura que eles fazem da Bíblia transforma em... A verdade sobre o dízimo. Entre 1000 denominações, 999 cobram dízimos. As outras pedem ofertas. Vejamos o que está escrito na lei. Torá, a lei de Moisés. Levíticos, capítulo 18, verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor.
Para os pastores que querem cumprir os estatutos, então, que obedeçam à lei. Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trarei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Reprovai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Atenção! Onde é a casa do tesouro? A casa do tesouro é em Jerusalém. Foi Deus que escolheu Jerusalém. Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você já deve ter ouvido falar que o devorador é o diabo. Assim como o dízimo não é dinheiro, o devorador também não é o diabo, e sim uma espécie de gafanhoto. Vamos conferir? Torá, a lei de Moisés. Levítico, capítulo 11, verso 21. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes, a locusta, sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. As igrejas que querem viver na lei, que obedeçam às leis. Notem que até agora na lei, em relação aos dízimos, não foi citado a palavra dinheiro, e sim alimentos. O que quer dizer a palavra dízimo? Vamos conferir? Dicionário Coogan-Larousse. Dízimo, imposto que consistia no pagamento à igreja ou à nobreza da 10ª parte dos frutos colhidos. No dicionário não fala em dinheiro, e sim alimentos, frutos colhidos. Atenção, pastores. Atenção, igrejas. Ninguém pode mudar a lei. Ninguém. Vejamos o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 18. Novo Testamento, revista e atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Mateus capítulo 5, verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei diz que dízimos é alimentos. Ninguém pode mudar um i ou tio da lei. Quando eu conversava com um pastor sobre dízimos, ele me disse que na época não havia dinheiro. Foi por isto que Deus pediu em alimentos. Você também já deve ter ouvido isso. Vamos conferir na lei se é verdade o que o pastor disse? Torá, a lei de Moisés. Gênesis, capítulo 22, verso 16. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Dinheiro já existia. Torá, a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 14, verso 22. Porás à parte cada ano o dízimo de todos os teus frutos que nascem na terra. Notem que é para separar o dízimo que, ano após ano, nascem na terra. Dinheiro não nasce na terra. Torá, a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 14, verso 23. E comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que tiver escolhido para ali ser invocado o seu nome, o dízimo do teu trigo, do vinho, do azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. A lei diz que é para comer os dízimos na presença do Senhor. Torá, a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 14, verso 24. Quando o caminho ter for cumprido demais, que os não possa levar,
por estar longe de ti, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, no caso em Jerusalém. Observou? A lei diz que é para vender o dízimo por dinheiro. O lugar que o Senhor escolheu é em Jerusalém. Torá, a lei de Moisés. Deuteronômio, capítulo 23. Esse dinheiro dar-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. É para você vender o dízimo e ir em Jerusalém comprar tudo o que você desejar comer, beber e festejar com tua família, na presença do Senhor. Ninguém obedece às leis? Ninguém. Foi por esse motivo que o Senhor Jesus expulsou os cambistas do templo. Vamos conferir? Novo Testamento, revista e atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Mateus, capítulo 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus, capítulo 21, verso 13. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões. Os cambistas de hoje trocaram a palavra dízimos, que é alimento, por dinheiro. Vamos imaginar como Mateus escreveria o capítulo 21, verso 12, nos dias de hoje. Imaginação. Mateus, capítulo 21, verso 12. Tendo Jesus entrado na igreja, expulsou todos os que ali vendiam CDs, livros. Também derrubou as cadeiras e as mesas onde estavam os envelopes dos dízimos e das ofertas. Pastores, eu teria muito temor pelo que vocês estão fazendo com o povo. Vamos ler em Miqueias, capítulo 3, dos versos 3 a 5, o que Deus disse na época, Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 3, verso 3. Aqueles que comeram a carne do meu povo, arrancaram-lhes a pele, quebraram-lhes os ossos, cortaram-no como carne na panela e como carne dentro do caldeirão. Eles clamarão ao Senhor, e Ele não lhes responderá. Ele lhes esconderá a sua face naquele tempo, porque os seus atos foram maus. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas a quem não lhes põe nada na boca, eles declaram a guerra. Pastores, leiam Hebreus e vejam 5 sérias advertências. Vamos ler uma delas juntos. A Bíblia Sagrada, tradução direta dos textos originais, hebraico, grego e aramaico. Hebreus, capítulo 10, verso 29. Creiam vocês que muito maior castigo merecem os que pisam no Filho de Deus e desprezam seu sangue, os que insultam o Espírito de Deus que os ama. Esse sangue que confirma a nova aliança é com esse sangue que foi consagrado. Portanto, pastores, cuidado, porque o juízo está próximo, e o Senhor não tomará inocente por culpado e culpado por inocente. Aproveitem a oportunidade e deixem de roubar o povo.